que isso é o aspecto sensorial, perceptível por qualquer indivíduo com uma condição natural, que tem aqueles que não sentem sofrimento diante da dor, né? São exceções, né? Os masoquistas, por exemplo, existem essas exceções. Nós vamos pensar numa condição mais natural. E, por outro lado, a dor também reflete sobrevivência. Parece um contrassenso isso, né? Mas na realidade a dor ela faz parte da existência humana. Esse sofrimento, que aparentemente seria negativo e ruim, ele é fundamental para garantir a própria sobrevivência desse indivíduo. Então a dor acompanha a nossa existência. Por isso que analisar a dor é tão complexo. O professor Marcos falou do maior instituto de dor, né, do estudo de dor do mundo, que eu conheço, respeito, né? Mas nós precisamos ir além disso, eu acho que nessa discussão, né? Precisamos ir além disso. Porque, na realidade, a dor, normalmente olhada como vilã da história, ela faz parte da nossa vida. Ela na realidade, a garantia que nós temos, a princípio, de que algum fator está ocorrendo e que possivelmente vai nos trazer consequências imediatas ou futuras, no conta a própria manutenção da vida. Então a dor ela é um fenômeno natural, assim deve ser encarada a princípio, embora que muitas vezes dentro desse contexto dor também ela tenha duas realidades. Aquela dor com a finalidade de sinalizar que alguma coisa de fato está ocorrendo, que não está normal no nosso organismo, do seu ponto de vista funcional, e por outro lado, ela perdendo essa referência nesse próprio organismo, como ela se torna a própria disfunção, a própria patologia. Que aí é que preocupa, e aí que existe uma imensidão de áreas, tanto da saúde quanto outras áreas, estudando para entender melhor esse fenômeno doloroso. Mas, correndo rapidamente na história, portanto, a dor ela já foi tratada como um fenômeno sobrenatural. Inclusive presente nas mais diferentes tradições e religiões do mundo, até do seu ponto de vista de punição, levando a condição do indivíduo a ser amaldiçoado por portar uma dor, enfim, coisas do gênero. Mas na realidade hoje, conforme o professor Marcos já colocou, nós temos que sair um pouquinho, claro, desse fenômeno sobrenatural para um contexto multifatorial, porque a dor é isso, ela é um contexto multifatorial. Ela envolve aspectos tanto no plano físico, quanto no plano emocional, sentimental, energético, que é a nossa discussão maior dentro da acupuntura, existencial, espiritual, social, enfim, aí afora, cultural, religioso, filosófico, quer dizer, a dor é esse contexto. Então eu estava aqui pensando de uma forma um pouco taoísta hoje para fazer essas minhas primeiras palavras e considerações aqui. E vou tentar ser o mais rápido possível. Na realidade, nós vamos expressar a dor no nosso plano da manifestação e no plano do meio, entre céu e terra. Mas nós não podemos considerar esse contexto, porque na realidade, passando desde os primeiros conceitos, dentro dos quais eu incluo de Aristóteles, que dizia que dor é um estado de alma, uma experiência oposta ao prazer, isso 320 anos antes de Cristo, mas antes dele, já, Huang-Ti, o imperador amarelo, dentro do seu contexto, dessa visão de dor, já dizia que onde há vazios e acúmulos, há dor. Então nós temos estudiosos, pensadores, filósofos do passado, que já tentavam entender esse fenômeno doloroso. E se eu olho assim, dentro dessa visão da acupuntura dor, eu tenho como foco, indubitavelmente, aquilo que foi preconizado pelo imperador amarelo, o homem. Então, para que eu possa ter uma clínica de resultado, analisar a dor, sem dúvida nenhuma eu tenho que entender esse homem. Esse é o foco do tratamento, esse é o motivo, até por eu ser um acupunturista, ou para que eu vá ter aí a minha ação ocorrendo dessa forma para aliviar o sofrimento de alguém. Então, quando eu penso nesse homem, eu tenho que entender em todas as suas dimensões. Por isso que essa dor, ela acaba tendo essa característica multifatorial. Eu tenho que analisar o homem desde o plano físico até o seu plano existencial. Sem fazer isso, sem ter essa percepção mais ampla e de uma forma integral desse homem, não tem como ter resultado, de certa forma, duradouro e efetivo. Então, dentro desse contexto, eu tenho que analisar o homem ainda integrado com as energias celestes e as próprias energias terrestres que vão interferir diante de todo esse contexto doloroso. Então, fugindo um pouquinho da minha visão também científica que tenho sobre a dor, e, enfim, foram anos militando nesta área científica, mas pensando além da ciência. Acho que a ciência, ela é fundamental e, claro, eu vivo ciência também, faço ciência, mas eu tenho que ampliar a minha consciência para poder entender a dor. Eu acho que se eu sair dessa redoma,
da questão científica, eu consigo entender muito mais e, inclusive, ter o resultado que esperamos dentro do tratamento de dor. Por isso que eu, assim, busco, já também, na realidade, eu trabalhei muito também na questão da farmacologia, né? E aí tem um aluvião, acompanhei, estudei desde o senhor, mais do que a mim, que também fisiologista, desde os descobertos dos primeiros opioides, né, endógenos, os receptores da dor, enfim, que isso foi nos anos 70, que aflorou, e depois as teorias, como a teoria de portão da dor, enfim. Mas, na minha pouca experiência diante do mestre, mas os meus melhores resultados foi quando eu fiz a minha terapia com amor e com o coração. Acho que aí eu que encontrei, não há uma explicação racional nisso, mas tive casos em que aquele tratamento agindo dessa forma e interagindo dessa forma, sem essa explicação racional, eu tive um resultado efetivo. Então acho que a dor extrapola toda essa nossa questão científica e também está aí no caminho do meio, como preconizado no taoísmo. Então eu queria só fazer essas considerações iniciais, dessa minha pouca experiência, para abrir aí o debate um pouquinho diferente do professor Marcos, até para ter essa polarização diante do tema. Então, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, professor Amarildo Bendelli. Agora, a palavra ao professor Carlos Boas Filho. Né? Super tímido, inclusive, gente, vocês vão perceber isso. Ele é professor também da Associação Brasileira de Acupuntura, fisioterapeuta, com formação especialista em acupuntura, presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapeutas Acupunturistas, no Mato Grosso do Sul, a Sobrafisa, com treinamento também avançado na China. É isso aí, professor? Isso aí, vamos lá. É muito bacana, né? Todos nós estamos aqui, no primeiro momento, eu acho que tem microfone. No primeiro momento, toda vez que eu vou dar uma aula de introdução, abrir uma turma de acupuntura, a gente sempre imagina o seguinte: por que que estou fazendo acupuntura? Por que que eu vou aprender acupuntura? E a gente, a grande maioria, né? É uma técnica que enfia uma agulhinha para tirar dor. É a primeira resposta, né? Que nosso primeiro dia de aula, que nós estamos aí no curso de formação de acupuntura, a gente responde: por que você está aqui? Porque para tirar dor de alguém. Então a gente percebe como que a dor é um tema, como nós estamos aqui discutindo, com várias faces, né? E cada dia que passa, eu fiz parte da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor por um tempo, e a gente fica escutando várias definições, várias pesquisas científicas, e enfim, sabe? E o que disse o professor Grandene, né? E a acupuntura trata isso com uma simplicidade, ao mesmo tempo com uma complexidade de 5.000 anos, que a gente para e fica pensando: meu Deus, né? Como que essas pessoas conseguiram, dentro daqueles 5 elementos, ou 5 movimentos, cada movimento, cada elemento com as suas características, e cada movimento, cada elemento com a sua característica da dor. Dor da água, dor da madeira, dor do fogo, dor da terra, dor do metal. Cada uma com a sua visão de dor. E é aí que eu vejo a maravilha da acupuntura, para chegar até a dor do metal, que é a dor da alma, da melancolia, da tristeza, sabe? Aquela dor que a pessoa tem e muitas vezes não consegue explicar. E nós, como acupunturistas, estudando a simplicidade, ao mesmo tempo dentro de uma complexidade, vocês estudar aquilo e entender aquele ser. Eu sempre digo para todo mundo:
nós tratamos o ser, não o ter. Nós não estamos atrás da dor, nós estamos atrás de quem é esse indivíduo que está nos procurando e pedindo ajuda. Então, quando a gente fala em dor, num contexto, nesse encontro aqui de pessoas com propostas dentro da acupuntura, é muito bonito. Porque quando a gente vai num encontro da Sociedade Brasileira do Estudador, você vai ver pesquisas assim, assado, drogas, cirurgias, e eu ficava escutando assim, falando, gente, e aí, né? Como é que faz? Né? Nós, dentro desse universo da acupuntura, nós entendemos esses 5 movimentos, essas dores dessas pessoas, dentro das próprias pesquisas. Aqui no Ceará, a gente, uma das turmas, a gente vê um grupo de enfermeiros que nós formamos aqui, e que fazem curativos em queimados com analgesia auricular, sabe? Fazer curativo em queimados no membro inferior, curativos queimados no membro superior, no abdômen, fazendo estímulos auriculares por alguns minutos. Depois de alguns minutos de estímulo auriculares, as enfermeiras acupunturistas iam lá e fazia seu curativozinho, né? Então, aonde você vê, e aí ela ficam assim, né, preocupada em tentar explicar cientificamente. Aí eu respondo que nem o professor falou, não se preocupe com isso não, faça bem feitinho, faça acreditando naquilo que você está fazendo, faça aquilo com todo o teu amor, no sentido de ajudar, e pronto, você vai ver o quanto isso resolve. Tanto é que todas as pesquisas onde tratam principalmente o tema acupuntura, apesar que o Dr. Marcos já falou que está mudando, né? Mas há um tempo atrás tratavam a gente como placebo, né? Ele fala assim, a acupuntura é psicológico. Eu falo, e é. Ela é psicológica. Esse psicológico, eles querem achar que eu estou me menosprezando. Eu falo, não, ela é psicológica também. É isso que é mais interessante. Apesar disso tudo, quando eles não conseguem explicar as vias neurofisiológicas que a acupuntura faz, a melhor forma que tem é falar, isso aí não tem, não fala eu não sei, né? E não fala que nós temos ainda muito que aprender. Eu tenho um slide nas minhas aulas do professor Ari, que fala, professor Evaldo, a acupuntura é a ciência do passado, do presente e do futuro, sabe? Nós ainda estamos gatinhando no sentido de tentar explicar o que é realmente o que a acupuntura poderá beneficiar as pessoas no tema dor. Dor nas 5 visões dos movimentos. Não é só a dor nos 5, porque é a única ciência, a única que tem a proposta de ensinar, ver as coisas de no mínimo 5 formas. No mínimo 5 formas. Você entender o indivíduo e tentar ajustar aqueles 5 elementos, que são formas, desde as dores até movimentos do dia, movimentos do ano e movimentos da vida, do nascimento à morte, da madeira à água. Então, a dor dentro do universo da acupuntura, nós temos
ainda bastante coisas para aprender, para fazer, para propor. E dentro desse congresso, o que a gente espera é que saia, e com certeza vai sair, pessoas com essa proposta, com essa proposta de, no sentido de seriedade, de trabalhar de uma forma séria dentro desse contexto da dor. Todos nós vamos ter, todos nós já temos aqui, com certeza, experiências lindas da acupuntura em relação à dor. E vamos continuar na sua simplicidade, que essa é a proposta da acupuntura, é uma forma simples. Se nós formos parar para pensar, é simples, mas ao mesmo tempo, uma grande complexidade filosófica por trás. Eu acho que é isso que eu tenho que falar. Vamos lá. Ok, só o professor Grande. Obrigado, professor Ruas. Professor Grande, lembrando que daqui a pouquinho o Nilton também vai falar, eu vou falar um pouquinho sobre ele, e que é interessante que haja debate mesmo. Ele pediu a palavra, que possa um intervir na resposta do outro, que isso é o que vai agradecer e complementar os nossos aprendizados. Só não atrapalhando o professor Nilson, eu vou completar um pensamento, por uma frase que até a colega que foi aluna, esqueci o nome, a Fabiana, faz tempo isso, Fabiana? Faz 4 anos, é que o tempo passa, e aí a gente não lembra mais. Mas dentro desse contexto de mudança no enfoque, na visão de tratamento de dor, eu até lembrei do pensamento, Fabiana, mas assim, para não cometer aqui, porque ele estava até no computador, mas não é esse o nosso caminho, eu vou só citar aqui o que a Organização Mundial de Saúde trouxe para os seus profissionais, e até a Organização Mundial de Saúde tem essa visão também integrada do tratamento da dor, um atendimento multiprofissional. Então, em cima de um pensamento, isso se reforçou e veio corroborar com isso que nós estamos comentando aqui. Então, esse paciente deixou o seguinte recado, na época, na oportunidade, para quem estava tratando dele de uma determinada dor. Não especifica aqui que tipo de dor, e vocês talvez vão entender pelo poema dele. Ele dizia o seguinte: dor que dói, egoísta. Pensam as pessoas que apenas me dando remédio, você vai embora. Durma um pouco, não demora muito, logo você volta, para mostrar que é dentro de mim que moras. Então, acho que esse poema, esse pensamento de um paciente reflete muito bem isso que nós estamos falando aqui. Quer dizer, o contexto existencial da dor. E eu acho que se você não olhar dessa forma, em qualquer terapia, porque nós sabemos que o mercado tem N fármacos, aliás, eu sempre brinco com meus alunos, eu digo que, olha, se dependêssemos de fármaco no tratamento da dor, nenhum ser humano sofreria mais o resto da vida, porque a indústria farmacêutica produz uma imensidão de analgésicos, anestésicos no mercado, e continuam sofrendo cada vez mais, por alguma razão, dentro desse contexto. Então, só desculpando a intromissão, mas para que façamos uma reflexão em cima disso colocado por um paciente, eu passo aqui a palavra para o professor Nilton. Nilton Genobi, que está conosco também, professor da Associação Brasileira de Acupuntura, aqui na região do Nordeste, é terapeuta ocupacional, formação especialista em acupuntura também pela ABA, ou seja, nossa cria aqui, né? É isso aí. O que mais, professor Nilton? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Também, gostaria de agradecer o convite e estar do lado de Feras, aqui discutindo a clínica da dor, E eu complemento, como diz o professor Grandene, e o que eu tenho que passar, que eu gostaria de falar, é sobre a experiência mesmo, Nós temos um grupo de estudo em Natal, que é o grupo de estudo Genobi, e a gente vive discutindo, a gente vive brigando, eu e Graça, Graça, professora Graça, que está aqui, e a gente tem discutido muito essa questão da dor, principalmente porque nós atendemos cerca de 30 pacientes por dia no CAPIC, e lá no CAPIC, desses 30, vamos colocar que 25 tem dor, e chega para a gente com dor. Primeiramente, na visão da medicina tradicional chinesa, a dor é um bloqueio de qi, Esse bloqueio de qi ele pode ser causado por diversos fatores, e a gente estava discutindo justamente, o Grandene colocou, com relação às energias celestes, que aí o frio ele penetra na primeira camada, dos grandes meridianos, e é uma discussão que eu tenho direto, a gente discute, estuda vários autores com relação a isso,
penetra na primeira camada, no Taian, né? E aí causa um congelamento